Hoje eu vou te mostrar o jeito mais rápido e mais prático de elevar o seu percentual de acertos para mais de 90% em todas as disciplinas que você estuda. Porque a verdade é a seguinte, se você quer ser aprovado no concurso de alto nível, você precisa mirar na casa dos 95%. Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer as 7 estratégias comprovadas que você precisa aplicar para literalmente subir o nível da sua preparação para concurso. Se você aplicar essas 7 estratégias, eu garanto para você, você não só vai conseguir passar dos 90% de acertos, como também vai conseguir manter esse percentual até o dia da prova, que é um dos grandes desafios do concurseiro. A propósito, meu nome é Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e estudar sobre técnicas de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Acompanha. Antes de aprender as estratégias para ultrapassar o 90% de acertos, você precisa entender por que você está estagnado naquela faixa dos 50% a 70% de acertos. E para entender isso, você precisa entender uma particularidade sobre a natureza das questões de concurso. Todas as questões que você resolve em casa, sejam elas de provas passadas, ou de um curso em PDF, ou de um sistema de questões, todas elas, em algum momento, fizeram parte de uma prova real de concurso. Ok, beleza, isso é óbvio, mas olha só o que não é óbvio. Não seria exagero supor que qualquer prova que você for prestar de alto nível vai ser composta por questões fáceis, medianas, difíceis e dificílimas. E também não seria nenhum exagero supor que mais ou menos 50% a 70% dessas questões correspondem às questões fáceis e medianas. E essas questões você não demora muito tempo para começar a acertar, acontece muito rápido, para falar a verdade. Já as outras questões, que correspondem a mais ou menos 30% do total, são as questões de nível mais alto, e essas você vai demorar mais tempo para começar a acertar. Para você entender bem essa situação, nada melhor do que um exemplo. Olha só essas duas questões aqui de 2 concursos diferentes, mas que tratam exatamente do mesmo assunto. Controle de constitucionalidade, lá em direito constitucional. Olha só. Nessa primeira questão, só o que você precisa saber para acertar diz respeito aos legitimados para propor uma ADI ou uma ADCOM, ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Já nessa segunda questão aqui, além de saber quais são os legitimados para propor uma ADI, você também precisa saber quais são os atos normativos que podem ser objeto de uma ADI, quem é competente para processar e julgar a ADI, como se dá a produção de efeitos da ADI e quem deverá ser citado para atacar ou defender a norma. Portanto, não precisa ser nenhum gênio da humanidade para entender que, embora essas duas questões tratem exatamente do mesmo assunto, elas são de nível de complexidade completamente diferente. Então, provavelmente, você, concurseiro, já vai conseguir logo no início da sua trajetória acertar as questões como o primeiro exemplo que eu mencionei para você, que é uma questão mais básica. Mas para acertar um tipo de questão como o segundo modelo que eu mostrei para você, que envolve muito mais detalhes e um nível de dificuldade muito maior, você vai precisar, ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória, mudar a forma de estudar de forma gradativa. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Então, a primeira estratégia para você elevar o seu índice de acertos para passar a casa dos 90%, eu chamo de parceria de alta performance. E essa parceria é entre você e as questões de concurso. E conduzir essa parceria da forma como eu vou explicar agora pode ser a diferença entre uma preparação que leva 4, 5 anos ou uma que leva 1 ano, 1 ano e meio. É um verdadeiro atalho para a sua aprovação. Presta atenção. Essa parceria consiste principalmente em 2 aspectos: resolver questões desde o início da sua preparação e resolver questões da forma correta. E por que isso é tão importante e precisa ser ressaltado? Porque muita gente, inclusive você, tem medo de resolver questões. Então você vai lá, lê toda a teoria de uma aula e quando chega a hora de resolver questões, você vai lá e fala assim, não vou responder agora porque eu acho que eu não estou bem o suficiente na matéria ainda. E eu não quero tirar um percentual baixo de acertos nas questões dessa aula. E aí o que você faz então? A pior besteira que você poderia fazer na sua vida. Você relê a teoria 1, 2, 3, 4, 5 vezes para só depois tomar coragem de para resolver as questões no final da aula. Só que o que você não enxerga nesse início da sua preparação é que as questões elas não estão ali para satisfazer o seu ego, elas não estão ali para aferir o seu desempenho, pelo menos não nesse período inicial. Elas estão ali para te ensinar e te direcionar. Então, se você lê a teoria 5 vezes antes de tomar coragem para resolver as questões, você vai tirar um percentual maior de acerto nas questões? Sim, provavelmente sim. Mas o tempo que você gastou para conseguir esse pequeno percentual a mais foi muito
muito maior do que se você tivesse lido a teoria uma vez só, depois resolvido questões e depois voltado para a teoria para abordar pontos estratégicos que foram mencionados nas questões que você resolveu. E você teria feito isso depois de se testar, depois de praticar, depois de recuperar informações ativamente na sua cabeça por meio dessas questões. Então, essa revisão estratégica que você faz depois de se testar, depois de tentar resolver questões, ela vai ter um efeito muito mais duradouro para o seu aprendizado do que ficar relendo a mesma coisa 1000 vezes antes de resolver questões. Isso tem nome na ciência, é o efeito do teste ou o valor do teste. Já foi provado em vários livros de neuroaprendizagem, inclusive esse que eu cito aqui para você dar uma olhada no seu tempo livre. Então eu vou repetir aqui para você, não importa o seu percentual de acertos no início da sua trajetória. O que importa é aprender, é entender quais são os pontos daquela aula que a banca quer que você preste atenção para você não perder o seu tempo, não gastar energia com coisas que não vão cair e que não têm importância. Outra coisa que você precisa entender é que seria desumano, nem o maior gênio da humanidade consegue entender e memorizar os assuntos importantes de uma aula sem antes ter a oportunidade de resolver questões sobre aquela aula. Porque as aulas têm lá 200 páginas de teoria, você não vai ter a capacidade de prestar atenção em cada vírgula, em cada detalhe do que você está lendo. Porque a clareza sobre o que é mais importante dentro de cada aula vem com as questões. Então, se você fica demorando muito tempo para chegar nas questões, você nunca vai ter a oportunidade de ter essa clareza para daí depois voltar na aula e enxergar e destacar e tomar tempo com os assuntos mais importantes. E outro detalhe fundamental, todas as questões que você resolve, 100% delas, precisam ser questões com comentários. Mas por que isso, Thomas? Por causa da segunda estratégia, que eu chamo de tipologia de questões. Essa estratégia consiste em entender que existem basicamente 4 tipos diferentes de questões de concurso. Tem aquela que você acerta, porque você domina 100% do que foi perguntado. Tem aquela que você acerta, mas não tem muito domínio, mas acabou eventualmente acertando a questão. Tem aquela que você erra, porque você não sabe nada daquilo que está sendo perguntado, você não domina o assunto. E tem aquela que você erra, mesmo tendo um certo domínio, uma certa familiaridade, mas na hora de resolver a questão você acabou errando. E aqui vem a grande sacada. Os casos 1 e 3 não preocupam nada. Porque se você acerta uma questão porque você domina 100% do que está sendo perguntado, beleza, não tem muito problema aqui porque você domina o conteúdo. Só toma cuidado, pelo amor de Deus, para não engavetar esse assunto cedo demais, porque o que você domina hoje pode ser que amanhã você esqueça. E o caso 3, quando você erra porque você não sabe nada do assunto, também não preocupa. Parece irônico, né? Pô, mas como é que não preocupa se eu não sei nada do assunto? Simples, porque quando você faz uma questão e você erra por total desconhecimento, geralmente aquilo vai ligar um alerta tão grande na sua cabeça que você vai correr atrás daquele assunto. Você vai tomar um susto tão grande. Putz, eu não sei nada disso, preciso ir atrás dessa informação. Agora vem o grande perigo, as questões 2 e 4. Principalmente a questão número 2, que é aquela que você acerta sem muito domínio do conteúdo. E por que isso é tão perigoso? Acompanhe o raciocínio. O ser humano é afobado por natureza. A gente sempre quer resolver as coisas meio que rápido demais, você concorda? Então, quando você acerta esse tipo de questão, que você tinha um certo domínio, mas não 100%, existe uma chance muito grande de você pensar assim, eu estava aqui na dúvida e tal, mas no fim das contas eu acertei, então eu dominava o assunto, show de bola. E aí você, instintivamente, acaba não dando muita atenção para essa questão que você acertou acidentalmente, mas que muitas vezes acontece de você ter acertado pelo motivo errado. E essa é a questão que vai te assombrar no futuro. Então toma muito cuidado com esse tipo de questão. Porque as bancas, elas fazem muito isso, elas cobram questões muito parecidas de maneira ligeiramente diferente. Então essa questão que você acertou pelo motivo errado, na insegurança, certamente ela vai ser a causa de um erro no futuro. Torça para que esse erro aconteça em casa, para que dê tempo de você corrigir. Por isso, sempre leia os comentários de todas as questões que você resolver, tanto aquela que você acerta como aquela que você erra. Porque quando você erra, obviamente você precisa saber por que você errou, mas quando você acerta, você tem a obrigação de se certificar de que você acertou pelo motivo certo. E quando os comentários não forem suficientes para sanar a dúvida por completo, faça com que as questões te direcionem para outros materiais, como os PDFs, leis secas, mapas mentais, resumos, enfim. E agora vamos para a terceira estratégia que quase ninguém conhece e que é cientificamente embasada e que vai fazer você economizar muito tempo na sua preparação. Eu chamo essa estratégia de gatilho da curiosidade. Ela consiste no seguinte: antes de você começar a ler a teoria de uma aula,
vai no final dessa aula, tenta resolver rapidamente ali 5 a 10 questões. Mas Thomas, como assim? Eu não li nada sobre o assunto, eu vou errar todas as questões? Não tem problema. Tenta resolver mesmo assim rapidamente 5 a 10 questões, mesmo que você erre tudo, não importa. Vou te explicar por quê. Quando você faz isso, quando você tenta resolver uma questão nessa forma, você planta no seu cérebro uma sementinha, a sementinha da curiosidade. Essa sementinha vai fazer com que você, ao ler a teoria daquela aula depois, instintivamente comece a prestar atenção nos pontos importantes que você identificou nas questões de concurso, mesmo sem saber do que se tratava naquele momento. Ou seja, já na primeira leitura, você vai ter a capacidade de, com muito mais agilidade, prestar atenção já em vários pontos importantes que você não teria tido a oportunidade de identificar caso você tivesse mergulhado de cara na teoria antes de tentar resolver algumas questões. Você entendeu o quão poderoso é isso? Se você começar a ler a teoria de uma aula sem ter nenhum tipo de contato prévio, você vai entrar completamente perdido naquela aula teórica. Às vezes são 200, 300 páginas. Agora, resolvendo 5 a 10 questões ali, você já vai ter um direcionamento, mesmo sem saber do que se trata naquele momento, sobre quais são os pontos, quais são os tópicos, quais são as nuances de cada assunto, de cada aula, que valem a pena prestar atenção e gastar energia. Essa é uma abordagem que vai encurtar muito a sua aprovação e quase ninguém aplica e quase ninguém conhece também. Conta pra mim nos comentários, eu quero muito saber. Você conhecia essa técnica? Já tentou aplicar? Já notou alguma diferença? Tenta fazer, o seu aproveitamento vai disparar, mas eu quero muito saber a sua opinião. A quarta estratégia consiste no que eu chamo de preservação de acervo de questões. Basicamente, ela gira em torno da ideia de que você não pode resolver todas as questões de uma aula ao final dela. E aí você pode usar a seguinte lógica. Para matérias em que as questões são resolvidas de maneira mais rápida, como direito constitucional, administrativo e tributário, tenta resolver ali no máximo 30 a 40 questões de cada aula. Já naquelas matérias em que você gasta mais tempo para tentar resolver as questões, como português, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, resolva ali no máximo 15 a 20 questões. Respondendo essas questões ao final da aula, você vai solidificar o seu conhecimento, exercitar o que foi visto em aula, ter uma boa noção de como que a teoria cai em prática e você vai saber também como que as bancas querem que você raciocine a respeito de cada assunto. Mas é fundamental que você deixe questões ao final de cada aula para momentos futuros, em futuras passagens e revisões por aqueles pontos, para que você consiga abordar esse mesmo assunto por meio de questões que você ainda não respondeu. Afinal de contas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando você finaliza uma aula e responde algumas questões, esse não é o último contato que você vai ter com aquela aula. Inclusive, você vai revisar aquelas aulas muitas vezes e se você puder revisar essas aulas por meio de questões não resolvidas anteriormente, enquanto isso for possível, melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre como revisar de maneira eficiente, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um vídeo em que eu ensino a minha metodologia sobre revisões. Depois de assistir esse vídeo, dá uma olhada, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A quinta estratégia para você ultrapassar a barreira dos 90% de acertos, eu chamo de prática variada. Eu não. A ciência. Ela consiste em, a partir de um determinado momento da sua preparação, começar a resolver questões de forma sortida, de maneira variada mesmo. Lembra que agora há pouco eu falei da importância de, ao final de cada aula, resolver ali 30 a 40 questões? Show de bola, isso realmente é muito importante para você começar a ter aquele primeiro contato, começar a fixar o conhecimento daquela aula e ver a aplicabilidade daqueles assuntos na prática. Mas depois de um certo momento, é fundamental você criar o hábito de mesclar questões de diferentes assuntos de uma mesma disciplina. Porque se você for resolver 30 questões só de combinação, depois 30 questões só de arranjo e depois 30 questões só de permutação, você concorda comigo que dessa maneira fica muito mais fácil? Afinal de contas, ao longo dessas 30 questões que você resolve, por exemplo, de arranjo, depois da segunda, terceira questão, as outras meio que são influenciadas pelas questões que você já resolveu, e aí fica muito automática a resolução. E aí você já nem pensa mais sobre a forma de resolver. Agora, se você resolve uma questão de distribuição normal, outra questão de arranjo, outra de covariância e outra de teste de hipótese, você se obriga a desenvolver dentro de você uma versatilidade maior para resolver questões. A sexta estratégia eu chamo de reconhecimento da banca. A partir do momento em que a sua banca é definida, você tem a obrigação de fazer uma imersão nela, principalmente em disciplinas cujas questões são elaboradas de maneira bem peculiar pelas bancas.
Então vamos supor que a banca do seu concurso seja o Sebrasp. Então em matérias como português, raciocínio lógico, estatística, contabilidade, que são disciplinas que cada banca cobra de um jeito bem específico, não faz tanto sentido você continuar resolvendo questões de outras bancas. Então nessa situação hipotética, façam a imersão no Sebrasp, para que você consiga entender como que essa banca pensa, quais são os detalhes, qual que é a sua forma de abordagem. Você tem que entrar na prova com o jeito Sebrasp de ser e de pensar. Mas é claro, naquelas matérias em que a banca escolhida não tiver questões para você treinar, ou mesmo naquelas matérias em que as bancas cobram de maneira muito parecida, daí é claro, você vai priorizar questões da sua banca, mas na falta de questões, ou sendo elas insuficientes, você vai partir para questões de outras bancas. Normal. A sétima e última estratégia eu chamo de detalhamento dos erros, e aqui você precisa ficar muito atento. Se você prestou atenção nesse vídeo, você deve ter reparado que a sua preparação para concurso e principalmente a resolução de questões passa por estágios. Então, no começo dos estudos, no primeiro contato que você tem com uma aula de uma disciplina, você lê toda a teoria e no final você resolve lá 30, 40 questões. São aquelas questões que você resolve meio que em bloco e que todas tratam basicamente do mesmo assunto. À medida que você vai evoluindo em cada disciplina, você vai fazendo uma transição de rotatividade nas baterias de questões que você resolve, passando de um cenário inicial em que você resolve dezenas de questões sobre o mesmo assunto até um cenário em que você treina a sua versatilidade, resolvendo questões de variados assuntos. Depois de ter percorrido todo esse trajeto, você começa a entrar num dos estágios mais avançados, que envolve o detalhamento dos seus erros. Isso muita gente não faz. Então, a partir de um determinado momento da sua preparação, você vai ter que passar a analisar com detalhes o que você está errando e por que você está errando. Afinal de contas, por que você errou aquilo? Porque tinha uma pegadinha? Foi falta de atenção? Tinha um nunca ou um sempre que você não tinha reparado? Você não teve tempo de se aprofundar? Ou você estudou bastante e mesmo assim não conseguiu aprender? E sobre o assunto em si que você está errando, vale a pena se aprofundar? Ele é estatisticamente relevante? Vale a pena mesmo gastar energia naquilo? Todas essas perguntas você vai ter que se fazer para cada um dos tópicos que você enfrentar em cada disciplina na sua preparação. E lembrando, tudo isso você vai analisar não só com base nos seus erros, mas também com base nas questões que você acertou de maneira insegura. Então, naquele assunto em que você identificou uma fragilidade e que tem uma certa relevância em termos de cobrança, é perfeitamente justificável que você gaste um bom tempo para resolver aquele ponto específico. E aí você entende que isso acaba indo um pouquinho na contramão daquela transição de rotatividade que eu mencionei agora há pouco? Lembra que a gente começava resolvendo várias questões do mesmo assunto e depois a gente ia para vários assuntos em pouco tempo? A prática variada. Porque nessa situação específica, que é de um aluno bem avançado, você não está resolvendo vários assuntos em pouco tempo. Você está gastando um tempo considerável num único assunto que é mais detalhado, mais espinhoso. E são nesses pontos, pouco a pouco, que o seu diferencial vai sendo construído. Afinal, acertar aquilo que quase todo mundo acerta não vai te garantir uma vaga no concurso. Você tem que ir atrás daquele extra, daqueles detalhes que não são tão explorados, mas sempre com inteligência e estratégia. E existem assuntos que são muito importantes, mas que são muito densos, são muito ricos. Tem muitas variações, tem muitos detalhes, muitas pegadinhas, muitas alíquotas para decorar, prazos para decorar. Então é natural que você precise gastar um tempo maior para memorizar esses tópicos. Inclusive, você pode se usar de outras ferramentas, como por exemplo, mapas mentais, resumos, tabelas, esquemas, para você poder visualizar melhor aquele caminhão de informações. Ou seja, resumindo, gastar um pouco mais de tempo para conquistar esse diferencial. E assim você vai, pouco a pouco, preenchendo essas lacunas que você identificou nos diferentes assuntos das diferentes disciplinas. E hoje eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender os detalhes de uma preparação de alto nível, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo e principalmente que você se inscreva no meu canal. Isso significaria muito para mim, para me ajudar a continuar produzindo vídeos, para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.